Um videozinho mais curto possível aqui para vocês verem e rápido. Essa é a famosa esmaltação em gel nas unhas naturais, com a cutilagem, né? Com as brocas e o alicate. Aqui eu já começo afastando com o palito, né? Depois vem com a broca 240, bem leve, só para tirar o brilho. É uma lixa bem fininha, bem delicada, só para tirar o brilho, para receber a esmaltação em gel. Depois eu vou vir com a broca e fazer a cutilagem. Às vezes, olha para vocês verem, a unha dela é linda, natural. Eu tô, assim, em um atendimento, então, assim, eu fui gravando como dava. Às vezes eu vou ir, né, aparecer um pouco aí, pegando um pouco, empurrando um pouco o celular sem querer, mas já vai dar para vocês verem aí um pouco como que é esse procedimento que eu faço. A unha dela é muito linda, então não tem necessidade de fazer alongamento, não tem necessidade de colocar muito gel, né? Ela precisa da unha curtinha por causa do trabalho dela, então não tem necessidade da gente pôr tamanho extravagante, colocar muito gel. Então só uma esmaltação em gel já vai ser o suficiente. Eu venho com talco porque ele ajuda a deslizar a broca, fica muito gostoso de trabalhar com talco. Ele ajuda a deslizar, então fica até bom para fazer a cutilagem quando a gente vai fazer com o alicate. E esse trabalho não tem nada de excessos, né? Ali a broca vai limpando o bolso, dando aquele aspecto de cutícula fininha, né? E depois você vem tirando só o que levantou mesmo, porque o bolso já tá limpo, já tá com aspecto de fundinho. Você só vai tirar assim, muito superficial mesmo, muito pouquinho, só o que levantou, para não tirar excesso, para ficar algo mais saudável, porque é uma proteção também da unha natural, né, da gente. Então, depois eu vou vir, eu não venho com esmalte em gel, né, rendinha, porque já tem géis rendados, né? Então, quando eu vou fazer a francesinha, eu já venho direto mesmo com gel, porque é prático, rápido, ágil, né? E fica um trabalho premium, né? Chique, bonito, natural, sem ficar muito grosseiro, porque se a gente for colocar o gel, depois vir com o esmalte em gel rendado, vir com francês, depois outra camada do rendado em gel, top coat, né, que é o nosso extra brilho, então acaba ficando grosso. Então eu venho já com o gel rendado, faço a francesa, né? Não tem necessidade, mas eu venho com outra pinceladazinha bem, né? Tudo bem fininho, pouco produto, pincelado mesmo, como se você estivesse fazendo uma esmaltação, mesma coisa, esmaltar como se fosse uma esmaltação tradicional, né? Aí eu faço a cutilagem a seco, toda a seco, porque a broca já fez esse trabalho praticamente, né? E depois eu venho com uma camadinha, depois da francesa eu venho com a camadinha de gel, né? Que é tudo assim, pincelado mesmo, como se estivesse passando um esmalte, porém em gel. E depois vem com o top coat, que é o nosso extra brilho, né? Seca. E daí, por último, que eu faço o lixamento. São poucas coisas que diferem da esmaltação tradicional, porque como a unha já fica seca, já sai seca, eu faço o lixamento no final, porque eu otimizo o tempo e fica um acabamento bem bonito. Às vezes, né, a câmera não tá pegando aí, porque eu tava num atendimento do dia a dia mesmo, normal. Então, de vez em quando eu dava uma olhadinha na câmera, né, o celular fica um pouco na minha frente, me atrapalha um pouco. Então, é difícil gravar e fazer, né, o trabalho. Então, a gente tem que ali equilibrar tudo. Mas eu tô acostumando, né, é um pouco novo para mim, mas eu vejo que vocês gostam, né, de saber mais sobre o procedimento, né? Eu gosto muito de tirar as dúvidas das clientes, né? Eu instruo para as pessoas fazerem a manutenção de 21 dias, no máximo 30 dias, né? Porque para manter sua unha saudável, quando ela cresce muito, tende a lesionar o leito, a machucar.
né? Costuma já juntar muita sujeira, pode começar a ter descolamentos e daí ter fungo. Você só vai ter fungo na sua unha se você não fazer corretamente a sua manutenção. E a manutenção difere de pessoas para pessoas, depende do seu tipo de unha e depende o que você faz no seu dia a dia. Pessoas que mexem com muita água, produtos de limpeza, né? Às vezes não usa a luva, né? Se não tiver os cuidados também, usar a unha como ferramenta, né? Às vezes a pessoa também faz o crossfit, então tem de crossfit, que é um exercício assim mais forte, né? Pode ser que dure menos. Não é todo tipo de caso, né? Tem unhas que tem menos durabilidade, é mais fina, é mais oleosa, então tende a durar menos. Não é todos os casos, né? Então vai diferir de pessoa para pessoa o tempo de manutenção. E é muito importante que você faça o tempo correto da sua manutenção, do seu prazo de manutenção, né? Você já sai, ó, com a unha seca, sem dar bolinha, sem estragar, né? Com um brilho duradouro. Você fica aí com 21 dias ou mais com um brilho, parecendo que você acabou de fazer sempre as unhas, né? E agora eu venho com a broca boludíssima. Essa broca, ela pule também, a outra também faz já essa limpeza do bolso e já vem pulindo. E essa daí a gente pule tirando as marcações do alicate, olha que bacana, né? Depois, né, eu lavo a mão no final de tudo e passo o óleo de cutícula. Todo esse processo ajuda a diminuição saudável da cutícula, né? Quanto mais a gente tira, o corpo entende que tem que fabricar mais para poder proteger ele. Então, as brocas ajudam a diminuição de cutícula, né? O polimento. É importante, né, que se você conseguir não ficar tirando, né, em casa com alicate, né, tenha paciência, faça só aqui comigo mesmo, que você vai vendo como que vai diminuindo. E em casa, eu até falo, né, esse óleo de cutícula é muito barato, o óleo de coco também fica muito em conta, né, você compra muito e dá para você passar todo dia à noite. Você passando o óleo de coco ou o óleo de cutícula, vai diminuindo a sua cutícula, ainda mais se você não ficar cutilando sempre. Fica saudável, fica muito bonito quando você passa o olhinho, que você vai hidratando, né? Em vez de ficar cutilando sempre. Tem que ter paciência no começo, que às vezes não fica tão bonito, né? Ainda mais que a gente tem costume de cutilar muito, então dá muita cutícula mesmo. Né? Mas se você tiver paciência nesse processo, a cutícula vai ficando cada vez mais bonita, vai diminuindo, né? E fica assim muito bonita, ó. Aí, depois que eu fiz, né, a cutilagem, eu passo, né, vem com um gel rendadinho, né, já de uma vez, em vez de vir com gel, depois passar a esmaltação em gel renda, fazer francês, depois passar a segunda camada de esmaltação renda, né, eu já faço assim porque a unha fica mais fina, né, não fica aquela unha grosseira, fica mais prático, fica um trabalho mais premium, né, mais chique, mais sofisticado, mais elegante. Aí eu já venho, ó, com o gel rendado e logo após eu faço a francesa. A francesa é necessário que nem eu, nem a cliente respire. Gente, eu falo assim, né? É um pouco da brincadeira, mas realmente qualquer mexida que a gente dá, né? Às vezes a gente treme, eu tremo naturalmente. Então, às vezes a francesa ali tem dia que ela demora um pouquinho sair. Mas essa unha foi feita em menos de 1h30, tá? Eu ainda tirei foto, eu lavo as unhas no final, eu passo óleo, eu passo creme. A gente conversa muito, eu e a cliente, geralmente. Então, rapidinho essa unha foi feita com tudo que tem direito, com foto, lavando a mão, passando creme, tirando foto, tirando vídeo, conversando, né, pondo papo em dia, fazendo francesa. Então, rapidinho a gente fez essa unha, graças a Deus, ficou muito impecável, ágil, ficou linda. E aí, ó, agora eu tô fazendo a francesa,
nas unhas, eu dou uma agarradinha para fazer. E eu coloquei um pouco rápido o vídeo também e vou cortando algumas partes para não ficar chato para vocês verem, ó. Mas olha que lindo. Pensa só se a gente for alongar essa unha, não tem nem necessidade, né? A não ser que é do gosto da pessoa colocar um tamanho médio, né? Colocar aí um tamanhozinho para destacar, também fica super lindo, super elegante. Mas não tem necessidade de unhas extremas, né, tamanhos extremos, decorações extremas, né, e, né, por ela fazer enfermagem, ela não precisa ela trabalha ela é enfermeira, não precisa, ela não pode, na verdade, né, com unhas grandes, esmaltes mais claros, então deu super certo, ela já tem a unha perfeita, linda, né, e tá muito nessa pegada da unha natural mesmo, seu formato, né? Realçar a beleza das suas mãos, das suas unhas. Somente realçar. E o brilho do gel, gente, é incrível. Ó, tem hora que eu dou uma agarradinha na francesa. A francesa, ela é muito exigente, né? Às vezes tem uns pelinhos e tudo mais. E eu vou pelejando aí. Já fui para a parte que eu terminei já a francesa, para não ficar chato para vocês ficarem vendo, né? E vim com outra pincelada, ó, como se fosse uma esmaltação, só que eu venho com pincelzinho, porque o gel, ele não tem problema de você ficar pincelando, né? Igual o esmalte tradicional, ele vai às vezes ficando, né? Grosso, né, mascaroso, se você ficar passando muito, o gel não tem esse problema, então eu venho, ó, com um pincelzinho, já, olha que lindo, olha o brilho que isso daí fica, né, então eu venho com a camada de gel rendado, faço a francesa, depois venho com outra camadinha de gel rendado e venho com o nosso extra brilho que se chama Top Coat, que é o nosso finalizador, e a gente não precisa do óleo secante, que o óleo secante é a nossa cabine. Ela já sai seca, ó. Tô fazendo a segunda mão. E olha que elegante, que chique que ficou, que premium. Claro que assim, é meu trabalho, né? A gente também tem que exaltar, né, nosso trabalho. A gente investe muito em conhecimento, em técnicas de última geração, que tá mais assim, né, no momento, né, e o que é mais bonito também, né, muito bonita a naturalidade, assim, tá cada vez, aí ó, hoje eu tô vindo com o Top Coat, que é o nosso extra brilho, nosso finalizador, né, venho, aí fica mais branquinho ainda, ó, mas tudo muito clarinho, muito rendadinho, muito delicado. E olha só que delicadeza, eu vou secando com a lanterninha para não ficar escorrendo o top coat, porque é um top coat muito fininho, muito delicadinho, mas esse top coat da Blue é lindo, ele é literalmente um renda mesmo. Já estou, ó, na outra mão, né? Tô deixando aqui mais rápido para não ficar ruim de vocês verem, para vocês entenderem melhor, né, como que é que eu faço. Ó, e agora que eu faço o lixamento, apesar que a unha dela já tava bem certinha, bem lixadinha, às vezes, dependendo como que tá, eu já dou uma preparação antes, né, uma lixadinha antes, né, ainda mais se a pessoa quiser mais curta, ou, né, o que for de preferência, às vezes a unha tá mais, ou se a pessoa quiser, né, deixar a unha maiorzinha mesmo, né, mas aí, no caso, eu só faço, como ela não queria encurtar mais, eu só acertei mesmo, ó, e a francesa agora fica bem melhor quando você faz esse lixamento final. E olha, fica uma graça, o brilho, né, já sai seca, não dá bolinha, não mancha, né, o gel, ele não mancha, então fica assim uma unha muito bem feitinha, é muito prático porque não tem esse problema de manchar, principalmente esse gel da Blue, né, ele tem essa tecnologia de não manchar, então é muito bacana. Essa parte, né, do esparzinho das mãos que eu lavo, esfrego com a escovinha, né, elas adoram porque tira aquele pó, pra não dar aquela sensação, parece que eu nem fiz as unhas, né, gosto que a cliente sai com as mãos limpinhas, né, a água tem esse poder também, a gente seca bonitinho. Quando eu faço francesa,
para dar impressão, né, que fez as unhas. Então, eu gosto muito dessa parte. Elas apaixonam, elas realmente, aí que elas veem a unha, porque é tanto pó, às vezes, que nem vê a boniteza, assim, total da unha, né? Já apaixona e tudo mais, ó, a cliente já olhando. Nossa, que linda que tá! Então, aí depois eu venho com o acetona, o removedor, né, para tirar, porque quando a gente faz a francesa ou baby boomer, às vezes a gente acaba, a baby boomer é aquele degradê branquinho só na ponta, a gente acaba sujando o dedo para não ficar aquela impressão de que fez esmalte, não limpou. Ali eu venho com aquela broquinha bem macia, assim, que às vezes, como é esmaltar, é o gel, né, às vezes garra, assim, o acetona não consegue, eu venho com aquela lixinha polidora mesmo, ela não machuca, né. E olha só que natural, que lindo. Essa era a unha dela antes, que já era muito linda, olha que graça. E não tem necessidade, né, da gente colocar muito produto e tudo mais. E olha que graça, já sai seca, super brilhosa. Vai passar 15, 20 dias e a unha tá linda.